Então, sobre a neurociência infanto-juvenil, por que eu quis trazer ela em específico, essa ramificação? Antigamente, quando a psicologia começou a emergir, principalmente depois do Wundt, né? Já são 3 podcasts que a gente menciona o Wundt, porque ele foi o patriarca ali, entre aspas, ou pelo menos o que foi reconhecido, né, historicamente dizendo, como o cara que propagou a neurociência, os estudos de neurociência, ou neuropsicologia, né? E só que o público, ele era prioritariamente adulto. E depois das primeiras guerras mundiais, né, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, quer dizer, teve uma intensificação desses estudos pelo TEPT. Na época eu não sei se teve esse diagnóstico fechado, comprovado, mas muitas pessoas que não somente os soldados, né, as vítimas, as classes como os judeus, por exemplo, tiveram muitos sintomas de sofrimento psíquico alarmante. Foi um período de muita dificuldade, né, social. Mas e os pequenos? Né? E eu lembro que na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, sendo ministrada pela mestra Roseli, né, ela mostrando os conteúdos para a gente, e as crianças elas eram percebidas e interpretadas nessas sociedades antigas como pequenos adultos. Né? Não tinha esse olhar que a gente tem hoje. Como assim? Afeto, com equilíbrio da disciplina, né? Qualidade de alimentação, qualidade de educação. Antes o pessoal era preparado para o campo do trabalho, né? Para auxiliar ali os pais, desde cedo. E aí começa a surgir uma neurociência infanto-juvenil. Eu quero saber quando, como e por quê. Só. Eu sou péssima com datas e com nomes, tá? Então, eu não vou saber falar de datas e nomes, mas, assim, historicamente, quando a gente fala de criança e adolescente, é muito interessante, porque algumas coisas que a gente tem hoje, como verdades absolutas, nem sempre foram assim. Elas foram construídas socialmente. E lá na era dos homens das cavernas, né, por incrível que pareça, as crianças eram tratadas com uma relação mais horizontal e mais respeitosas. Porque as crianças ficavam juntos com os adultos, né? Eu brinco com os alunos assim, vocês imaginam os homens da caverna procurando uma caverna e falando assim, olha, nessa caverna aqui é o meu quarto, aqui é o seu quarto, lá dormem as crianças, aqui dormem os adultos. Era tudo junto e misturado o tempo todo, né? Então, as crianças ficavam e participavam o tempo todo ali próximo, elas pertenciam ao grupo. E até por uma questão de sobrevivência, né? As crianças dormiam junto com os adultos, ficavam junto com os adultos, até para proteção, porque imagina, numa selva, a criança chorando, o que ela ia atrair? Predador. Então, já era instintivo e nós fomos programados, nosso cérebro é programado para responder ao choro das crianças. E principalmente os pais, né? Então, os pais são programados para responder para o choro das crianças para dar essa proteção. Depois, aí, ao longo do tempo, a gente foi tendo algumas mudanças, né? Depois, na Idade Média, a criança como um pequeno adulto, né? Ele até se vestia como um adulto, se esperava que ele se comportasse como um adulto, porque achava assim, olha, ele não é diferente, ele só é pequeno. E aí teve uma época que se achava que criança mesmo só precisava ter uma atenção diferencial até os 3 anos. Depois ele já podia ser tratado como adulto. E aí a gente tem também a diferença que eram tratadas as crianças da nobreza e as crianças escravas ou, né, não nobres. Houve uma época que a gente tinha amas de leite. O que as amas de leite faziam? Elas deixavam de amamentar os seus filhos para amamentarem os filhos da realeza, da nobreza. E tanto que nessa época, né, as mulheres não poderiam, tanto a gestação como a amamentação era visto como algo meio primitivo. Então, quem fazia isso? As mulheres de classe inferiores. E é tão cruel que elas deixavam de fazer para os filhos dela para servir para os filhos dos outros. E aí depois, com o tempo, até essa questão da própria amamentação, começou-se a pensar que a mulher passava muita coisa pelo leite materno, inclusive crenças e valores. Aí a nobreza já falou assim, opa, aí nós já temos um problema aqui,
né? Porque não é só leite, não é só alimento que está passando. E aí começou-se a fazer esse movimento de que não, as mulheres, ou você amamenta o seu próprio filho para você passar esses valores, né? Ou ele não precisa ser amamentado, porque quem amamenta é bicho, né? Quem amamenta é animal. E aí essas mulheres, né? Elas foram se afastando e sendo afastadas, tanto do processo do parto, como desse trazer a criança mais para perto. E aí depois, hoje, por exemplo, nessa pauta da amamentação, hoje a gente já tem algo muito consolidado pela ciência de que é extremamente saudável para a criança, né, essa amamentação. Mas voltando para as crianças, depois de um tempo, essa criança começou a ser o quê? Mão de obra. Né? Então, aquelas famílias que tinham muitos filhos para trabalhar na própria agricultura. Né? Então, as crianças eram criadas todas ali soltas, não tinha muito essa importância do estudo, e elas passaram a ser mão de obra. Quando que a coisa começou a piorar, a ficar difícil? Quando a gente teve a Revolução Industrial e o êxodo rural. Né? O pessoal do campo vem para a cidade e não tem trabalho para todo mundo. Né? As pessoas vieram em busca de uma vida melhor, mas o que elas encontraram foi outra coisa. Então, isso assim, está na base de questões de saúde, questões sociais, questões de criação. Então, as crianças iam para as fábricas trabalharem. Então, elas trabalhavam na fábrica. E sabe o que é interessante nessa história? Sabe por que as crianças por que passou a ser proibido crianças em fábrica? Você imagina por quê? Porque eles recebiam muito pouco, assim como as crianças, mulheres, jornadas assim, extenuantes de trabalho. Cortes de gasto? Não. Gente. Não. Porque elas começaram a dar prejuízo. Por quê? O que elas queriam fazer? Elas queriam trabalhar ou elas queriam brincar? Brincar. E aí, você brincar numa fábrica, o que pode acontecer? Machucar. Acidentes. Estragar máquinas, então crianças morriam. Começou a atrapalhar o processo de produção. E aí teve uma das primeiras leis de proibir o trabalho infantil. Mas não porque prejudicava o desenvolvimento dessas crianças, mas porque elas estavam atrapalhando o processo. E foi nessa época também, tanto na época da agricultura como da industrialização, que se começou esse processo mais rígido com criança e de que criança precisa obedecer, né? Então, a criança precisa obedecer porque a criança precisa funcionar parecida com a adulta, ela precisa trabalhar, né? E aí, então, para isso começou a ser usados os castigos, e aí foi a partir disso que se enraizou essa questão da obediência, dos castigos, né? Da criança custosa, e aí a criança passou a não ter mais liberdade de ser criança, de brincar e tudo mais, ela precisava produzir, né? E quando a gente fala de datas, a neurociência, porque tudo foi caminhando junto, né? A gente precisa falar de história, porque as coisas não aconteceram do nada. As coisas viveram momentos de construção, processos, inclusive, legais de legislação. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Constituição Federal é de 88. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Nós estamos falando o quê? De 34 anos. Historicamente, é muito recente mesmo. Mas antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que muita gente critica, fala que veio para estragar, para passar a mão na cabeça de criança só tem direito, não tem dever. Eu uma vez ouvi uma definição que, para mim, define o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. É uma legislação de primeiro mundo, é uma Ferrari dirigida por barbeiros. Então, é uma legislação muito boa, mas na hora dela ser colocada em prática, a gente tem N problemas para colocar ela em prática. O problema não está na legislação. O problema é social, o problema é político, né? Então, então é um problema muito maior. Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tinha os códigos de menores. Por isso que a gente vê muitas pessoas falando os menores, porque é desse código de menor. E no código de menores, criança e adolescente eram considerados como objetos do direito. Eles não eram sujeitos de direito. As mulheres também, né?
Então, é uma construção histórica, né? Falando de mulheres. E você falando nisso, é interessante porque as pessoas falam muito assim, né? Eu que estou muito nessa área de políticas públicas, direito e tal, que filho é de mãe, ninguém tira filho de mãe. Falo, gente, isso é uma construção histórica muito recente. E muito recente. O filho, assim como a mulher, até pouco tempo atrás, ele era do pai. A gente tinha o que a gente chamava de pátrio poder. Poder do pai. Né? A mulher passava do poder do pai para o poder do marido. E todos os filhos advindos daquele casamento, eles eram do pai. A mulher que ousasse se separar, ela ia ficar sem os filhos, porque o filho era do pai. Então, o direito via a criança como um objeto, tanto do Estado como da família. Isso mudou com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que considerou o seguinte... não é um pequeno adulto, não é um adulto em miniatura. Nós estamos falando de um sujeito em desenvolvimento, em condição especial de desenvolvimento, que não pode ser tratada como um adulto. Ele precisa ter condições especiais, ele precisa ser protegido pela sociedade, pelo Estado e pela família. E isso mudou uma concepção de políticas públicas e isso mudou também questões de políticas, de pesquisas, né? Então, tudo isso é uma construção que vem ao encontro do que a gente tem hoje, de cada vez mais pessoas defendendo, né, e estudando o desenvolvimento infantil. Tem uma frase que ela é muito bacana, que é assim, eu não sei de quem é, porque eu sou péssima com nomes, mas a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, gente, que maravilha. Neurologicamente, isso é comprovado. Coisas que acontecem na infância não ficam só na infância, né? Isso é gravado no seu DNA, na sua genética, na sua constituição física, psicológica, de personalidade, né? Epigenética. E então, essa construção histórica permeou tudo. Permeou desde as pesquisas lá na neurociência, que hoje a gente tem pesquisas o quê? Porque antes a gente tinha teorias. Você não tinha como muito provar essas teorias. O que Piaget fez? O que Freud fez? Vygotsky observou. Eles observavam, falavam, olha, existem alguns padrões aqui. Mas a neurociência hoje, ela tem condições de quê? De testar essas teorias. E aí testar essas teorias, por exemplo, com imagens, né? Então, hoje, o que a gente tem de mais novo, assim, em neurociência são esses testes, esses estudos em imagens, porque ele mostra ali em tempo real quais as áreas cerebrais que são ativadas, quais que não são, né? Quais os... A gente não fala nada em saúde, em políticas sociais, né? De relação causa-efeito. Você não tem uma relação causa-efeito de, olha, uma criança que sofreu uma negligência, ela vai desenvolver um transtorno antissocial. Você não pode falar disso. O que a gente tem? Correlações. Eles já identificaram que, por exemplo, uma criança negligenciada, o cérebro dela, ele tem menos conexões e ele é menor do que de uma criança estimulada. Então, é algo, entre aspas, físico. Né? Imagina como se você fosse pesar, eles pesam diferente, eles funcionam de forma diferente. Deixa eu só falar com o Fabrício, depois você digita assim na internet, casando com isso que você falou, que eu lembro dessa imagem nitidamente. Comparação de cérebro de uma criança saudável com uma criança negligenciada. Comparação de cérebro de... Uma criança saudável com o de uma criança negligenciada. Aí você joga pro pessoal ver que é direitinho isso que a Patrícia tá falando. No YouTube ou no... Google. No Google, a imagem. Você vai ver, são dois cérebros, um grande e um pequeno. Pronto, Patrícia, licença, obrigado. Então, é questão de correlação. Tem outros fatores, né? Tem fatores genéticos, tem fatores sociais, tem fatores psicológicos que vão influenciar. Se essa pessoa vai ter um transtorno, você não vai ter um transtorno. Tem alguns que têm um fator genético maior, outros menores. Tem uma profissional, referência assim, na psicologia, que ela fala que é como se fosse fazer um bolo.
Você não faz um bolo só com fermento, você não faz um bolo só com farinha. Você precisa de todos os ingredientes, numa dosagem certa, né? E você precisa de que mais? Um forno. Precisa de um ambiente. Senão, não vai ser um bolo, né? Vai ser uma massa, não vai ser um bolo. Então, por isso que é muito individual. As pessoas passam pela mesma... O próprio TECT que você falou, né? Por que as pessoas passam pelas mesmas situações traumáticas e respondem de forma diferente? Porque a gente tem, né, essa teoria que é chamada da tríplice vulnerabilidade. Não é só a experiência, aquilo que você faz com a experiência, a sua condição genética e também o suporte, os fatores de risco e fatores de proteção que você tem ao longo da vida, em especial na infância. Rapaz, que bacana.